Vamos lá, vídeo rápido, objetivo e direto ao ponto, respondendo a várias dúvidas de vocês, inclusive atualizando algumas análises. Vamos falar de pontos muito importantes, não só do investimento de ações específicas como Itaúsa, BB Seguridade, Klabin e diversas outras, como também a questão da tributação do JCP e dos dividendos. Será que isso afeta diretamente o pequeno investidor? Como conduzir os seus investimentos daqui para frente? Esse vídeo especial de Natal vai abordar vários pontos. Primeiro deles, Itaúsa ou Bradespar, qual é a melhor holding? Segundo ponto, investindo em renda fixa, o que estou comprando agora e o que estou olhando para investir o meu caixa. Terceira parte, plataforma para acompanhamento de carteira, qual que a gente utiliza aqui no canal e por quê? Quarto ponto, novo imposto sobre o JCP, como contornar essa nova tributação que vai de 15% para 17,5%. PTBL3 vale a pena investir para o longo prazo. Klabin e BB Seguridade são aportes imediatos na carteira do investidor previdenciário. BB Seguridade, dividendos projetivos para 2026. Klabin, vale a pena para a carteira do investidor iniciante. Itaúsa, ordinária ou preferencial, qual das duas comprar hoje? Décimo ponto, vamos falar sobre Semig e Taesa. Vale a pena ter as duas na mesma carteira? Vamos falar também sobre a tributação dos dividendos. Será que as empresas vão reduzir o payout? Como conduzir a estratégia de dividendos a partir de agora? Por fim, vou responder a pergunta se eu opero opções e por quê. Eu sou Machado, especialista em investimentos pela Ambima. Nesse canal trago para você um conteúdo 100% alinhado com aquele pequeno investidor que mês a mês vai construindo seu patrimônio, seu fluxo de renda passiva via dividendos, comprando boas empresas a bons preços. Conteúdo 100% transparente, em contrapartida peço. Se as informações contidas nesse vídeo te ajudarem, não esqueça de deixar para nós o seu comentário, o seu like. Isso é importante para nós. Bora pro vídeo. Primeira pergunta do Maicon Roma. Qual o melhor holding, Itaúsa ou Bradespar? Para mim, essa pergunta é muito fácil de responder. Quando eu trago uma ação para a carteira, eu estou olhando para perenidade, previsibilidade de renda passiva e uma boa gestão também. Não que a Bradespar não ofereça isso. É uma boa empresa também. Você está comprando Vale, que é uma empresa que tem vantagens competitivas a nível global, a um desconto muito interessante. Então, a Bradespar é sim uma empresa que paga bons proventos. Mas olhando aqui o gráfico de lucros de longo prazo, a gente percebe que os lucros da Bradespar não trazem toda aquela previsibilidade que a gente procura para a carteira previdenciária. Em contrapartida, nós temos o gráfico de crescimento de lucros da Itaúsa, nós temos uma empresa muito mais perene e consistente no crescimento de lucros aqui. Então eu pego essa janela de tempo de 10 anos e vou extrapolar para os próximos 50 anos. Como essa holding vai estar lá para 2040, 2045, momento no qual a minha fase de fruição vai alcançar o ápice, ou seja, vou colher quase todos os proventos da carteira. Então, os lucros tendem a explodir muito mais na perpetuidade e um repasse maior de proventos também. Então, olhando para a perenidade e previsibilidade, fico com o Itaúsa. Além disso, nós temos aqui uma das marcas mais valiosas da América Latina, que é o Itaú, que não deixa de ser uma máquina de imprimir dinheiro, e diversas outras empresas que deverão abrir capital nos próximos anos, como é o caso da Egea, Copa Energia e a própria NTS. Então, toda essa conjuntura traz para mim um ativo mais defensivo e com maior previsibilidade também. Por fim, o último ponto que me deixa com o pé atrás com a Bradespar é que a empresa hoje tem uma disputa judicial com um objeto de 3 bilhões de reais, que poderia ser pago por parte da empresa. Essa disputa já se arrasta desde 2018, não temos nada definido, mas veja que é um valor muito relevante, 3 bilhões de reais, para uma empresa que custa 7,6 bilhões de reais de valor de mercado. Então, praticamente metade do valor de mercado da companhia. Então, isso para mim, pessoal, é um ponto de risco um pouco além do óbvio, Então, se eu fosse investir em minério hoje, eu iria de Vale. Pagaria um pouco mais caro, mas para não ter esse problema ou até mesmo esse risco acometendo parte do meu patrimônio. Próxima pergunta do Gladstone, tem vídeo falando qual produto está aplicando no Tesouro Selic? Pessoal, vocês sabem bem que o centro da minha estratégia é comprar ações de boas companhias quando estão descontadas e carregar a longo prazo. E essa é a receita de bolo utilizada pelos grandes nomes do mercado, o próprio Warren Buffett ou o Luiz Barsi Filho, todos eles compram quando está barato e se a empresa é de qualidade eles seguem carregando, olhando para o compounding, ou seja, os recursos que vão se acumulando com a valorização das ações, os dividendos crescentes a longo prazo, isso que gera aquela transformação no seu patrimônio. Mas eu só vou comprar quando realmente achar que está barato, então exige um desconto um pouco maior. Enquanto a bolsa permanece em patamares muito elevados ou uma ou outra ação não apresenta oportunidade, vou deixar o meu dinheiro rendendo também. Lembrando que o Tesouro Selic hoje paga muito bem, 15% ao ano, para você deixar o seu caixa
crescendo passivamente, quando você for utilizar, ele estar bem remunerado. Hoje tenho olhado para o Tesouro Selic 2031, pois não sei quando vou utilizar esse caixa. Então, se eu demorar para utilizar, eu quero carregar ele o máximo de tempo possível, sem ter que pagar tributação, sem ter que pagar imposto de renda. Então, a renda fixa tem essa vantagem estratégica na carteira de permitir você fazer uma alocação mais eficiente a depender da volatilidade de mercado. E para você que é iniciante, é vital entender essa diferença. O Tesouro Selic, ele é o tesouro pós-fixado. Ele vai te remunerar o que render a taxa básica de juros, que pode oscilar a depender das decisões do Copom, né? Mas sempre vai te pagar com liquidez e não haverá uma perda real de patrimônio aqui. Já o Tesouro Pré-fixado, você contrata previamente uma taxa de 13,83% ao ano até 2032. Porém, esses títulos pré-fixados aqui, eles têm aquelas variações da marcação a mercado, né? Então, se nós tivermos uma perspectiva de aumento da Selic ou piora da inflação no curto prazo, a taxa de juros longa pode acabar subindo e esses títulos se desvalorizam no curto prazo. Mas se for carregar até o prazo de vencimento, você terá essa rentabilidade contratada. Então, a considerar o patamar atual, onde nós temos uma expectativa de cortes da Selic pela frente, poderia até ser mais interessante a gente entrar no Tesouro Pré-fixado. Afinal de contas, se a gente resgatar antecipado em um cenário no qual nós temos corte ou redução de taxa básica de juros, esse título pode até mesmo render um pouco mais do que foi contratado aqui. Porém, como eu quero acesso à liquidez imediata, sem nenhum tipo de volatilidade ou dinâmica de marcação ao mercado, eu vou deixar no Tesouro Selic, que é o mais seguro para se ter liquidez. Lembrando que o cenário no qual nós temos maior volatilidade no mercado financeiro é justamente o cenário no qual o tesouro pré-fixado tende a se desvalorizar, né? Com a perspectiva de risco maior e o aumento da curva de juros no longo prazo é o momento onde você vai precisar sacar esse recurso, mas ele vai estar sofrendo desvalorização. Essa dinâmica não acontece com o Tesouro Selic e é por isso que eu sempre vou dar prioridade para o tesouro pós-fixado. Próxima pergunta do Washington Eduardo. Qual é essa plataforma de acompanhamento de carteira? Bom, o que eu tenho usado no canal é o site Meus Dividendos, versão gratuita, onde lanço tudo manualmente para a gente fazer o acompanhamento tanto dos proventos quanto da evolução patrimonial. Utilizo essa por questão de layout, a gente não é patrocinado por nenhum tipo de plataforma e é uma das plataformas mais antigas do mercado, já uso há mais tempo, mas por uma questão de costume. Outro ponto que eu gosto bastante aqui do Meus Dividendos é que ele faz o ajuste correto da bonificação dentro do seu crescimento patrimonial. Como exemplo aqui da Itaúsa, a bonificação realizada em 2024, a empresa pega parte da sua reserva de lucros, 7 bilhões de reais nesse caso específico, e distribui 500 milhões de novas ações. Então, dividindo esse valor da reserva de lucros pelas novas ações, cada nova ação a ser distribuída para o investidor tem um custo de R$ 13,55. Então, esse é o valor que a ação entra lá na sua conta da corretora. Então, muitas vezes, você recebe uma bonificação, parece que essa bonificação puxa o seu preço médio para cima. É porque o valor contábil na qual as ações são inseridas é esse valor aqui, ó, da distribuição da reserva de lucros. Porém, essas bonificações entram para você no mundo real a um custo zero. Afinal de contas, eu adquiri aqui 86 novas ações, fruto dessa bonificação, sem que eu pagasse nada no meu bolso. Então, no mundo real, essa bonificação ela não deve aumentar o meu preço médio. Pelo contrário, ela tem que reduzir. Por quê? Porque o capital que eu investi para adquirir essas ações agora é dividido por um número muito maior de ações que eu não paguei nada para adquirir. Então veja vocês que esse pequeno ajuste traz para mim uma rentabilidade um pouco mais real do ativo, né? Então, considerando as bonificações que eu recebi da Itaúsa até agora, mais os dividendos recebidos, eu tenho um retorno total de 101%. Um retorno provavelmente que vai estar diferente da sua corretora ou lá do site do BTG, porque ele considera o valor contábil de R$ 13,55 das novas ações atribuídas a mim. Agora aqui nós temos o comentário muito pertinente do Júnior Silva, falando sobre o aumento na tributação do JCP, saindo de 15% para 17,5%. Será que com isso as empresas vão reduzir a distribuição de proventos, aumentando a recompra de ações e as bonificações, que poderia fazer não tanto sentido para nós que estamos buscando renda? Então, no dia 19 de dezembro, foi aprovado o projeto de lei que aumenta a alíquota sobre o JCP, os juros sobre capital próprio, saindo de 15% para 17,5%. Mais uma vez, o governo aumentando a sua arrecadação. E na verdade, isso chega a ser um ponto negativo, sim, não para a empresa, mas para o pequeno investidor. Afinal de contas, o JCP é uma ferramenta que gera um benefício fiscal, né? A empresa reduz a base de cálculo sobre qual vai incidir o imposto de renda. Bom, como exemplo prático, nós temos aqui o resultado do terceiro trimestre de 2025 da ISA Energia. Vejam que lá no terceiro trimestre de 2024, a empresa pagou 140 milhões de reais de imposto de renda sobre o seu lucro
lucro líquido. Porém, agora no terceiro trimestre de 2025, ao invés de pagar, ela na verdade recebeu 40 milhões de reais. E a empresa destaca que o resultado positivo é explicado principalmente pela distribuição de 444 milhões de reais em JCP, reconhecida agora no terceiro trimestre de 2025, e a sua respectiva dedutibilidade da base de cálculos do IR. Então isso aqui deixa de ser lucro líquido e quem vai ser tributado no final das contas é o pequeno investidor. Então veja que, apesar de ser algo negativo para nós pequenos investidores, para a empresa acaba gerando um benefício fiscal e aliviando o resultado total. Então, respondendo à pergunta do Júnior, na questão do JCP, pessoal, essa tributação não vai mudar em nada para as empresas, Elas vão continuar distribuindo o JCP, empresas como Itaúsa, Banco do Brasil, as principais elétricas, tudo isso para reduzir a sua base de tributação. Isso é um benefício fiscal para a empresa, mas acaba sendo sim um ponto um pouco mais negativo para nós que somos investidores de longo prazo e olhamos para proventos. É um ponto negativo, mas não tem muito o que fazer, estratégia permanece sólida, esse é o único caminho. Agora a pergunta do Edson Aparecido, por favor, poderia fazer um vídeo sobre a Portobello? Bom, empresa há 3 anos reportando prejuízo e, para mim, a análise já acabaria aqui. Além disso, estamos falando de um setor ligado à construção civil, que é um setor um pouco mais complicado, pouquíssimas barreiras de entrada. Então, tanta empresa boa na bolsa, pagando proventos, crescendo seus lucros, você vai olhar para uma empresa que vem reportando prejuízo. Poderia ser aqui uma tese de turnaround, mas o pequeno investidor não tem que olhar para esse tipo de coisa, pessoal. É focar naquilo que dá certo. Comprar empresas de setores perenes a preços descontados. Passou disso, acaba sendo muito ruído e a sua chance de perder dinheiro em bolsa é muito grande. Próxima pergunta do meu amigo Valdério Ferreira, também membro do canal. Bom dia, Machado. Quero fazer aportes esse mês. Klabin ou BB Seguridade? Obrigado. Bom, todas as duas empresas estão em um bom momento para aportes, tanto a Klabin quanto a BB Seguridade. A BB Seguridade tem um grande dividendo já anunciado para fevereiro, eu não compraria só olhando para isso, mas é uma empresa muito resiliente. Nós temos lá a postura do presidente do Banco Central, sinalizando que a Selic poderá ficar em patamar elevado por mais tempo. E nesse sentido, a BB Seguridade é um ativo bem mais defensivo para o cenário atual. Já a Klabin é uma tese cíclica que segue acompanhando o desempenho da celulose, mas é preciso olhar para o momento atual da empresa. A empresa está realmente implementando a sua desalavancagem, recebeu diversos aportes agora no segundo semestre do ano, vem defendendo resultados estáveis, mesmo com esse cenário estressado para a celulose, e hoje eu vejo a Klabin como uma ação saindo do fundo do poço, podendo pegar uma forte retomada nos próximos anos. Pessoal, recentemente a Klabin tem aproveitado o vácuo deixado pelo tarifaço para ampliar exportações de papel e celulose para a China. Vejam só esse detalhe importante, a empresa calcula ter multiplicado sua exportação para o país em quase 10 vezes nos últimos meses, embora não tenha revelado a proporção desse aumento de vendas. Então, a empresa consegue modular muito bem a sua produtividade. Se nós temos agora uma demanda mais fraca por celulose, ela vai capturando market share, entregando produtos com maior valor agregado, como o papel cartão e o craftliner. Tem que lembrar também da camada de tecnologia. Hoje, a Klabin é a única empresa do mundo que consegue produzir um papel 100% feito de eucalipto, com a Puma 2, o famoso Eucaline. Então, são várias camadas de qualidade para uma empresa centenária que está, assim, passando por um momento um pouco mais difícil agora, com desalavancagem, mas se vai comprar uma empresa cíclica, obviamente você vai comprar fundo do poço. E me parece que a empresa está bem próxima daquilo que poderia ser o fundo do poço, já iniciando um processo de retomada. Não dá para ter certeza, a empresa vai depender tanto do desempenho do dólar, do desempenho da celulose, então os fatores macroeconômicos mandam muito na direção da ação, mas olhando para a gestão em si, o que ela tem entregado no último ano, mesmo com a celulose fraca, me parece sim uma empresa com alto nível de qualidade, sendo negociada com desconto, e quem olha para carregar daqui a 10, 15, 20 anos não faz um mau negócio comprando Klabin nos preços atuais. Valdério, todas as duas empresas são boas opções previdenciárias, porém o Ibovespa andou bastante nos últimos meses, inclusive alcançando agora o seu topo histórico. O ideal é ser um pouco mais cauteloso. Você que é assinante do canal, solicito que olhe lá a nossa planilha para membros, o preço teto sugerido para aportes, então sempre com paciência, fazendo a sua gestão de caixa, caso dê abertura naqueles preços, realizar aportes um pouco maiores, podendo até mesmo distribuir o aporte entre essas duas empresas. Próxima pergunta do Lorivaldo Ribeiro. Boa noite, tudo bem? Na sua visão, a BB Seguridade vai pagar quanto em 2026? Pessoal, fazendo aqui um valuation bem conservador e projetando os dividendos para o próximo ano, calculo algo na faixa dos R$ 4,12, considerando aqui um payout de 90% e os lucros não devem crescer muito. Por quê, pessoal? Apesar de haver um impulso da taxa básica de juros, a própria seguradora já sinalizou uma retração operacional. Entretanto, ainda assim, a gente projeta um lucro próximo de 9
bilhões de reais e um lucro por ação de R$ 4,57. Payout de 90% nos daria R$ 4,12 a serem pagos ao longo do ano de 2026, o que nos daria um dividend yield superior a 11% na cotação atual desse ativo. Então, quem olha para dividendos, inevitavelmente vai olhar com um pouco mais de cuidado para a BB Seguridade. Lembrando que temos também alguns pontos de risco aqui, que é a renovação de contrato junto ao Banco do Brasil, a própria retração operacional que a empresa já sinalizou no guidance do último resultado e, por fim, temos a questão dos cortes na Selic, que podem penalizar o resultado financeiro, principalmente a partir de 2027. Então, apesar de ser uma empresa que me parece barata, com bom padrão de qualidade nas suas operações, é uma ação na qual estou exigindo um pouco mais de desconto para voltar a realizar novos aportes. Próxima pergunta de um investidor iniciante: por que tanta gente investe na Klabin? Analisando ações, nunca consegui entender, invisto cerca de 4 meses, ainda estou aprendendo. Vamos lá, Álvaro. A Klabin provavelmente não é um bom ativo para o investidor que está começando. Estamos falando de um setor cíclico que depende de fatores macroeconômicos para performar bem, mas eu vejo como um ativo muito valioso para investimento a longo prazo pelo grau de qualidade e remuneração ao acionista. Sei que tem muitos espectadores do canal que não gostam muito da Klabin, mas hoje, em termos de produção de embalagem a nível global, dificilmente a gente acha outra empresa que consiga ter o grau de eficiência da Klabin. Tanto pela competitividade florestal, a maioria das florestas da empresa estão localizadas na região do Paraná, que é uma das melhores regiões globais para a produção do pinus, que é a matéria-prima para a celulose de fibra longa. Então isso já confere uma vantagem competitiva geográfica para a empresa. Além disso, uma empresa que vem há mais de 100 anos aprimorando o seu processo produtivo, diversificando as suas receitas, atuando não só na seara da celulose, como também papéis e embalagens com baixíssimo custo de produção. A empresa entrou recentemente no nicho de celulose fluff, utilizada ali para fraldas e absorventes, e hoje a companhia é no mundo o menor custo caixa para a produção desse tipo de celulose. E quando a gente fala de exportação, pessoal, a guerra é no controle de custos. Quem produz mais, utilizando menos para isso. E as características não só geográficas, mas também de qualidade das operações da Klabin permitem que mesmo no fundo do poço da celulose, a empresa consiga defender bons resultados. Então aqui nós temos o terceiro trimestre de 2025. Então veja que mesmo com o declínio do preço da celulose, a empresa conseguiu aumentar o seu volume de vendas, ampliar sua receita líquida em 9% e o mais importante, o EBITDA ajustado, o lucro das operações, saindo de 1,8 bilhões para 2,1 bilhões de reais, expansão de margem EBITDA. Então, mais uma vez, eficiência operacional na veia. Então a empresa investe e os investimentos eles geram frutos sim. E aí tem o pessoal que fala não, que a Klabin não paga dividendos, que ela não traz um retorno muito bom ao investidor. Aí tem que ver que preço que você pagou para ser sócio da empresa. A Klabin, como qualquer outra empresa, só é bom de comprar quando está no fundo do poço, quando realmente existe um bom desconto. Afinal de contas, estamos falando de uma empresa cíclica. A gente aqui no canal, carregando a empresa há pouco mais de 2 anos, estamos com um retorno total de quase 36%. Recebemos uma bonificação de 10%, agora vamos receber mais uma de 2% e até agora já recebemos R$ 4.200 em dividendos por parte dessa empresa. Isso para uma empresa que está com a sua cotação amassada pelo fundo do ciclo de preço da celulose. Então imaginem vocês, retomada de preço da celulose, ganho de produtividade, sinergia logística lá do projeto Caetê, projeto Puma 1 e Puma 2 e captura de market share na China. Onde que a Klabin vai estar daqui a 4, 5 anos? Acredito que a cotação não vai ficar nesses preços por muito tempo e é sim uma das empresas que eu tenho olhado para possivelmente aumentar a posição na minha carteira nos próximos meses. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de investimentos, o que eu trago para você é informação transparente. Sempre estude a empresa, verifique se uma empresa cíclica casa bem com a atual composição da sua carteira, nunca invista por diquinha ou vídeo de internet. Estude profundamente o ativo para quando ele cair você não vender desesperado, entendendo os projetos de longo prazo da empresa. Próxima pergunta do Glauber, também membro aqui do canal. Qual melhor, Itaúsa 3 ou 4? No caso da Itaúsa, ambas as ações têm o tag along de 80%. Entretanto, a ITSA4 está um pouco mais barata. Nesse caso, sempre vai na mais barata. Lembrando que a Itaúsa também paga o mesmo dividendo para ambas as classes de ações. Então, a considerar o dividendo pago mais o valuation, sempre vai na mais barata, que hoje é a ITSA4. Aí o pessoal fala de liquidez. Pessoal, a liquidez da Itaúsa ordinária ela é mais do que suficiente para o pequeno investidor. Então, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença para você. Sempre vai na mais barata. Atualmente, eu possuo uma posição grande comprada na Itaúsa preferencial para carrego a longo prazo, olhando para a qualidade da empresa e também para os dividendos que devem continuar generosos nos próximos anos. Não acho que a empresa está tão descontada para realizar novos aportes agora, principalmente com o Ibovespa em topo histórico, mas sigo acompanhando de perto sim.
Caso nós tenhamos retração do índice, um momento de maior volatilidade, é uma das empresas que são top picks para a minha carteira de investimentos de longo prazo. Próxima pergunta do Altair. Observando sua análise tanto da ISA quanto da CEMIG, que tem participação relevante na Taesa, é correto pensar que investindo nas duas boas elétricas, indiretamente teria Taesa na carteira? Pessoal, principalmente na CEMIG sim. Você está comprando CEMIG, você está comprando a controladora da Taesa. E um ponto que pouca gente fala é que a CEMIG é uma holding do setor elétrico com participação em diversas subsidiárias, como é o caso da Gasmig, distribuidora de gás do estado de Minas Gerais, a CEMIG Distribuição, que é o grande carro-chefe da CEMIG hoje, né? A maior parcela do EBITDA vem do segmento de distribuição, mas ela tem participação também em geração e transmissão e detém 21% da Taesa. A maior parte das ações ordinárias estão na mão da CEMIG, que torna ela a controladora dessa transmissora de energia. Beleza, Machado, mas se eu tenho Taesa e CEMIG da carteira, será que eu estou sendo redundante? Não tem problema nenhum. Hoje a CEMIG é muito mais distribuição. Então, quando você olha para a distribuição no estado de Minas Gerais, você vai comprar a CEMIG. Agora, eu quero uma transmissora por sangue, você poderia comprar a Taesa. O que vai ditar o aporte, pessoal, é principalmente o valuation. Momentos no qual a Taesa estiver muito mais descontada, você pode priorizar aportes na Taesa. Mas, atualmente, a ação mais descontada, sem dúvida, é a CEMIG, né? Inclusive, uma empresa que pode ser privatizada a longo prazo. Vejo com bons olhos, a empresa vem investindo de forma competente e realizando uma ótima alocação de recursos. Então, entre as duas, hoje a CEMIG estaria mais descontada, mas em um cenário no qual a Taesa afunde muito, poderia fazer sentido também para a carteira do investidor de longo prazo. Por fim, vamos para a pergunta do Matheus Carlos. Primeiro, Machado, você acredita que com a taxação dos dividendos as empresas podem mudar a forma de remunerar o acionista, utilizando mais as recompras de ações e bonificações? Segundo, nunca vi você falar sobre opções. Você não utiliza essa ferramenta? Pessoal, o meu veredito é que apesar dessa tributação de dividendos, as empresas brasileiras continuarão distribuindo muitos proventos a longo prazo. É claro que para quem ganha um pouco mais em dividendos vai ser tributado, mas para o pequeno investidor que está na fase inicial de construção patrimonial, isso não vai fazer tanta diferença agora. Mas é algo que sim, vai pegar um pouco da sua rentabilidade no futuro, mas não tem outro caminho. Imaginem vocês, família Setúbal, família Moreira Salles, donos da Itaúsa, vocês acham que essas famílias vão deixar de receber rendimento nos próximos 50 anos? Não. Então a empresa vai continuar repassando dividendos, é claro que a depender do cenário econômico, mas sempre vai pingar na conta do investidor. É uma fonte de renda relevante para essas famílias que são as donas desse empreendimento. A mesma coisa vale para as ações da Klabin. Então veja que há mais de 2 décadas a Klabin paga religiosamente 4 vezes ao ano. Isso porque boa parte da família Klabin tem os seus principais rendimentos advindo dessa empresa centenária. Então os dividendos vão continuar fluindo para sua carteira. É claro que a partir do momento que você começar a receber um montante muito maior, você vai ter que se preocupar com essa tributação. Lembrando que a tributação dos dividendos só vale para os dividendos e não para o JCP, e só para quem recebe mais de R$50 mil por mês em dividendos. Pessoal, então se você é investidor iniciante, não tem que se preocupar com isso agora. É algo que vai impactar sim a sua renda passiva na perpetuidade, mas agora é foco no processo, comprar empresas de boas companhias, a preços descontados e trabalhar com carrego a longo prazo. Foco sempre naquilo que você pode controlar, né? Obviamente as empresas vão realizar bonificações, recompra de ações, mas os dividendos vão continuar fluindo no longo prazo. A última pergunta do Matheus sobre opções. Então esse ano eu cheguei a realizar o lançamento de algumas calls, consegui ganhar um dinheiro, mas já percebi que essa dinâmica ela pode ser problemática para o investidor de longo prazo. Por quê? Um dos grandes privilégios, um dos grandes benefícios do investimento em ações é quando você tem a capacidade de acertar aquela ação que vai se multiplicar várias vezes no longo prazo, né? Uma empresa que você comprou estatal, ela vai lá e privatiza, como é o caso da Copasa, entregando uma rentabilidade de 60% nos últimos 6 meses. Então a gente tem um pouco do princípio de Pareto aqui. Nem todas as ações vão entregar um retorno excepcional, mas eventualmente uma ou outra vai explodir de tal forma que essa rentabilidade vai puxar o todo para cima e vai fazer valer a pena demais ter investido em ações a longo prazo, como é o caso do BTG, da Copasa e mais recentemente da Vale, que se valorizou 44% nos últimos 6 meses. Vamos lá, pessoal, é claro que a gente não investe olhando para isso, né, em acertar a próxima VEG ou a próxima Schultz, mas essa é uma possibilidade para o investidor que está comprado em ações, né? Então o cara da renda fixa, ele não tem nem essa possibilidade de achar um ativo que vai trazer um retorno exponencial e acelerar todo esse processo de construção dele. Então, eventualmente, investindo em ações, você tem a chance de acertar uma
uma small cap que vai entregar um retorno de 20.000% em 20, 30 anos, né? Acelerando demais todo esse processo de construção patrimonial e fazendo você alcançar sua tranquilidade financeira muito antes do tempo. Porém, isso não vai acontecer se você fizer lançamento de calls. Um exemplo claro aqui foi o caso da Copasa. Pessoal, quem esperava que a Copasa ia se valorizar 71% em apenas 4 meses. Então, quem fez lançamento de call aqui provavelmente foi exercido no meio do caminho e não conseguiu recomprar a preços descontados. Outro ponto importante é que muitas vezes você passa construindo uma posição ao longo de anos, como eu fiz com a Itaúsa, né? Cultivando a ação na carteira, realizando aportes nos fundos e tendo um preço médio de R$ 7,06. Então, imagina vocês, uma posição de 1.900 ações, se eu sou exercido numa call, ou seja, um mês ou 2 meses onde a empresa passa por um rally de alta, vou ter que entregar todas essas ações que eu venho cultivando há 4 anos e ainda vou ter que pagar imposto de renda sobre o lucro auferido no período. Então, eu reconheço que operar opções consegue gerar, sim, uma renda residual para a carteira, ajudando seus aportes mês a mês, porém, o fato de você colocar em risco uma posição dessa, uma posição vencedora, que pode ser um divisor de águas para sua carteira, é algo que para mim não vale o risco, né? Então, para a galera mais antiga do buy and hold, que conheceu lá aquela filosofia do Baster, tem muita coisa lá que eu não concordo, né? Pelo contrário, acredito que preço importa, que você tem que fazer valer os seus aportes, mas uma das teorias dele que faz sentido para mim é que na maioria das vezes o que você tem que fazer é deixar quieto, né? Comprou uma ação por um excelente preço, só deixa o tempo trabalhar, não fica tentando girar, não fica tentando especular, acertar topos e fundos, pois isso pode muito mais comprometer a sua rentabilidade do que gerar um retorno acima da média. Bom, quinta-feira de Natal, tô aqui gravando um vídeo para vocês, tudo isso para trazer um conteúdo rico em informações, evitando que você cometa erros com seus investimentos, aprofundando análises, tudo isso de forma didática e transparente. Em contrapartida, me ajuda a chegar nos 30 mil inscritos, deixando o seu like, um comentário e compartilhando esse vídeo em outras plataformas. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.